Aqui, só hoje. Eu não precisava falar isso. Eu não saberia que eu estaria aqui hoje. Não, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus quis que eu estivesse. Botei um propósito, igreja, de jejum. Hoje eu estou no 29º dia, só na água. E Deus tem me alimentado. Cachoeira! Você é louco, Pereira Funk. Só por Deus, irmão. Só por Deus, irmão. Sai desse corpo! Vou falar sobre os Gideões missionários da última hora. Vou falar sobre Camboriú. Eu peguei alguns documentos, alguns depoimentos, alguns vídeos para mostrar para você. Quando se fala de instituições, de siglas, de nomes, de denominações, de entidades, as palavras parecem sal batendo nas costas de sapo. As pessoas se encolhem, as pessoas se doem, porque as pessoas são muito políticas às vezes, são muito engadaiadas. E falar verdades, alguns dizem que se está falando mal, mas falar mal é dizer que o bom é ruim e que o ruim é bom. Isso é falar mal. Falar bem é falar a verdade, porque o canal é Abrindo a Mente. Estamos aqui para abrir a sua mente. Nesta rápida pincelada, eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que eu ouvi dos Gideões missionários através de fitas cassete, ouvindo mensagens do pastor Napoleão Falcão. E eu, novo convertido, ouvindo quando ele dizia Gideões missionários da última hora, e eu ouvi o barulho do povo e toda aquela sintonia que havia daquele culto, a minha mente voava nas asas da imaginação, e eu sempre tive na minha mente, Gideões é o lugar mais santo e sagrado do mundo. E esse plano de missões que Gideões tem, na minha mente, sempre esteve o seguinte: é o melhor plano de missão evangélica do mundo. É a coisa mais nobre do mundo. Foi sempre que eu incuti no meu coração. Sempre foi assim. Aí depois vi DVDs de Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos, depois Gesiel Gomes, mas os primeiros que eu estive vendo, ouvindo, foi de Napoleão Falcão. Para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo, aquelas pregações, porque assim, eu novo convertido, os meus pais na fé, falaram de um pregador que era o mais conhecido do Nordeste, Napoleão, que era muito usado por Deus. Então, isso vai gerando na tua mente, vai produzindo essa imagem, todo esse pensamento, tudo isso. E aí, eu passei a querer ir a Camboriú. Era o último lugar que eu desejaria ir. Ser líder de igreja eu já não queria mais, depois de 8 anos. Eu não briguei com o sistema me abraçou, eu não tive problema com pastor nenhum, problema de nada. Eu queria ser itinerante, queria pregar pelo Brasil. O vice-presidente da convenção queria que eu ficasse sendo líder de igreja e fosse pregar. Ele disse que era uma referência melhor. Não era bom eu sair sem ter uma igreja atrás de mim. Mas eu queria tempo integral. Então, em 2008, recebi o convite de uma sócia fundadora de Camboriú, segundo ela, Araci Miranda, irmã de Davi Miranda. Ela disse, eu sou sócia daquele evento, eu pago 25 mil de dízimo da minha loja. Eu tenho uma loja aqui na rua Conde de Sarzedas. Você vai conhecer minha loja, você vai almoçar comigo, vou falar de você pro pastor Cezino Bernardino, que é o presidente dos Gideões Missionários. Gente, tem um barulhinho no telhado aqui, está chovendo agora. Espero que dê para ouvir a minha voz. Então, eu fui a Camboriú, eu recebi o convite de Araci Miranda, que ela disse, eu sou mãe da Sofia Cardoso. Eu acho que era mãe adotiva, se não me falha a memória. Eu sou mãe da Sofia Cardoso. Eu já levei vários cantores ali para os Gideões Missionários. Pois bem, então,
eu só fui em 2011. Só fluiu para mim ir em 2011. Então eu digo o seguinte: tudo aquilo que eu vislumbrei, que eu imaginei, que eu pensei sobre os Gideões, já me diziam, as pessoas diziam que não era aquilo, que teria de pagar para pregar, que havia corrupção, que havia problemas, que havia uma zona de escândalo, que havia tudo. Mas eu falei, não, eu quero fazer a minha parte. Porque eu que não cobrava para pregar, eu pensava, se eu pregar nos Gideões, eu tiver uma agenda cheia, não, eu nunca vou precisar cobrar e ainda vou ajudar as pessoas carentes. Se eu me tornar famoso, eu iria ajudar as pessoas carentes. No meu pensamento, né, eu pensava o seguinte, que eu chegando lá, isso aconteceria. Então, quando eu cheguei e eu me apresentei ao pastor Cezino Bernardino, e me apresentei ao pastor Reuel, e conversei com eles, e orei junto com o pastor Cezino, segurando a mão dele, eu continuei tendo a mesma imagem ali de Camboriú, aquela mesma imagem da coisa mais santa e sagrada do mundo. Aquele mesmo jeito, aquele mesmo perfil, todos os DVDs do Congresso, o pastor Cezino estava numa posição humilde, sorrindo, daquele jeito o tempo todo sorrindo ali. Ele estava daquela mesma forma. Quando eu peguei na mão dele, nós oramos, estava daquele mesmo jeito. O pastor Reuel foi muito educado comigo. E me disseram, olha, quando tu falar a palavra, se eles levantar uma mão ou se der um glória, você está feito. Você vai ser um dos pregadores daqui. E quando eu preguei a primeira palavra nos Gideões, está aqui no canal, Abrindo a Mente. Eles levantaram as duas mãos e glorificaram os dois. Beleza, tá tudo certo até aí. Quando eu comecei a pregar nas igrejas, começando pela Nova Camboriú, com um pastor alto, moreno, chamado Raimundo Nonato, até o bairro de Jardim Tatiane, com o pastor Davi. E quando eu, nas mensagens, disse que aqueles temas, sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, Deus vai devolver o que você perdeu. Tudo isso era artifícios dos pregadores para arrancar dinheiro das pessoas, prometendo mundos e fundos, falando sobre sonhos de Deus. Deus não estava sonhando coisa nenhuma, não havia nada disso, que essas mensagens eram a teologia da prosperidade e devia ser pregada, era céu, inferno, dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, a salvação, a vida eterna, o amor. Era o amor que deveria ser pregado entre eles e que toda a igreja já dormia, mas um pouco tinha azeite na lâmpada. Quando eu passei a pregar essas coisas, que um dos dias eu encontrei próximo ao gabinete, o pastor Cezino, ele mudou comigo. Ele mudou o semblante. Quando lhe disseram, conhece esse jovem pastor? Ele falou, não conheço esse moço. Não conheço esse moço. Onde é que ele está hospedado? Não sei quem é ele. Estava bravo. Ali já foi diferente. E o que eu vi também durante as festas, durante os eventos, eu havia algo diferente, que não era o que eu tinha visto antes. Mas não é esse o meu tema. Eu vou só dar uma pincelada aqui. Bom, aconteceu a morte do pastor, que foi segundo vice-presidente de Camboriú, e tornou-se vice-presidente com o pastor Reuel após a morte do pastor Cezino. É o pastor Wesley. E aconteceu todo aquele reboliço em que o pai dele, que era um evangelista, quando o pastor Reuel, naquela campanha dos R$1.000, que ele disse que Deus falou com ele, que incomodou pessoas católicas, pessoas evangélicas, algumas que não conseguiram dormir para aquele propósito de dar os 1.000, e que ele levantou no plenário e falou, homem, até quando mentirás, até quando enganarás, a tua capa vai cair. Desde aquele rebuliço até a morte do pastor Wesley, tem uma certa sequência que eu queria notificar aqui em rápidas palavras. Primeiro, o que se sabe é que em 2013, o cabo Daciolo teve a oportunidade de pregar no pavilhão dos Gideões. E quando ele pregou, ele falou que sendo o 7º dia ali, ele perguntou, 7º dia de congresso, e disse ele, depois, que já tinham recolhido de oferta 1 milhão, mais ou menos, ele pediu que agora o então presidente dos Gideões, que era o pastor Reuel, e o vice era o pastor Wesley, desse a oferta para todos os necessitados que estavam ali. Que havia pessoas ali com fome naquele momento, havia pessoas que não tinham passagem de volta. E aí, o que aconteceu é que quando ele perguntou ao pastor Wesley e ao pastor Reuel,
O pastor Wesley até disse, você não tem vergonha, usou até uma expressão assim, se não me falha a memória. Você confere nos vídeos. E aí ele dissuadiu, falou que já tinha o costume de, às vezes, dar umas passagens para as pessoas, e não ia deixar ninguém com fome. E depois fez um vídeo. Aliás, não foi fazer um vídeo, depois ele falou em outra reunião que o Cabo Daciolo tinha se empolgado ali e que respeitava ele como autoridade, ia continuar respeitando, continuar recebendo, mas ainda bem que a igreja não tinha aceito esse plano, porque o povo não era obrigado a ofertar, e as pessoas ofertavam para missões e tal, enfim. Mas o que acontece é que não tiveram o poder. Aqui sou eu, pastor Frank Lima, dizendo, eles não conseguiram ter a liberalidade, ter a condição de dizer, vamos fazer isso, vamos deixar, tá tudo fechado aí, vamos pegar uma oferta e dividir com os carentes. Eu quero que façam uma fila dos carentes, que nós vamos suprir a necessidade. Como foi a igreja primitiva, que os apóstolos recebiam e repartiam com cada um segundo a necessidade. A verdade é que o pastor Wesley bateu o pé firme, não gostou, o Reuel se conteve mais, mas ele falou bastante sobre isso, não ficou satisfeito. Em outras palavras, ele disse que aquilo que o Cabo Daciolo estava falando, que disse que era Deus, que tinha feito um jejum já de 40 dias tomando água, não era de Deus. E ele disse, pode vir, a gente respeita você como autoridade. Agora, não venha falar aqui no púlpito, dizer que é Deus sem ser Deus. Então aí, digamos que ele desafiou a Deus. Se o Cabo Daciolo falou de Deus, o pastor Wesley estava desafiando Deus. Se fosse, não é? Eu digo baseado em Atos dos Apóstolos, quando Gamaliel disse, não persiga esses homens. Se isso que eles estão fazendo é para Deus, de repente estamos lutando contra Deus. É um exemplo, eu não sei. Mas poderia ser, não é? Então o que acontece? Segundo o Cabo Daciolo, se não me falha a memória, após 2 meses, o pastor Wesley teve um AVC e teve uma paralisia facial. E não sei se por conta disso, não sei se essa é a ordem cronológica de ele ter sido retirado da vice-presidência, que agora não estava mais na vice-presidência. E eu vi, o pastor Frank Lima, vi nos shorts, ele trabalhando, ajudando como servente de pedreiro, porque estava carregando cimento no carro de mão, numa construção, numa obra. E eu, quando estive lá em Camboriú, teve um irmão que congregava lá há 3 anos e 3 meses, e que morou 10 anos em Boston, lá com o Ariel de Jesus, que é da extensão de Camboriú, e disse que nos Gideões, muitos pastores, para alcançar alguns cargos ou fora dos cargos, são humilhados. Foi essa palavra que ele disse para mim. Eu não vou citar o nome dele por ética, mas ele disse, olha, você vai ver esses pastores que você pregou nas igrejas dele, vendendo vale-refeição, vendendo até balinha das missões, e não é para enviar para os missionários isso aí não. Quem está luxando muito é a família Cezino. Ele usou essa expressão. Ele, o irmão que congregava lá. Isso em 2011 falou para mim, né? Pois bem, não sei se foi esse método. Se o pastor Wesley perde a vice-presidência, ainda é enviado para fazer um trabalho que deveria ser pago pedreiros, né? Mas não na qualidade de vice-presidente, e fazer aquilo. Porque não sei se foi isso. Não importa muito esse detalhe. Estou dizendo o que eu vi, né? Agora, o que acontece depois é que o pastor Wesley, ele cai do teto do templo, e eu acho que é questão de horas. Ele vai para o hospital e acaba falecendo. E isso repercutiu bastante. Aí tem outros que dizem que a nota oficial dos Gideões não batia. Na hora, não estaria trabalhando, mas estaria mostrando a empleitada lá para as redes sociais. Mostrando o trabalho para as redes sociais. Alguma coisa do tipo, né? Que para mim não tem muita relevância isso aí, né? Agora, depois circula um vídeo aí de um irmão que falou e disse, olha, foi desse local que o incircunciso caiu. Aí falou sobre a irmã dele que era culpada de alguma coisa, que encobria alguma coisa, e falou, ele tentou contra a minha vida, tentou me matar, mas ele morreu e tal. Então,
Quero que você confira, quero que você diga nos comentários o que você acha. Agora, muito cuidado com os comentários. Eu estou pegando uma ordem aqui. Alguns inscritos do canal pediu que eu falasse do assunto bem na época. Inclusive, até teve pessoas que falaram sobre castigo de Deus, que ele teria sido castigado por Deus. Bom, na verdade, uma certa vez, Jesus estava com os discípulos e passou um cego por eles, certamente guiado por alguém. E um dos discípulos, não sei se foi Pedro, perguntou: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus falou para ele que não foi nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, que Deus, ele não é a fábrica do Gol, que faz os automóveis todos iguais. Não. Que Deus, ele pode modificar algum fazer diferente, do jeito que ele quiser, porque tem todo o poder para fazer do modelo que quiser, do jeito que quiser. Enfim. Agora, não estou aqui insinuando, não estou dizendo a minha opinião. Eu só digo o seguinte: é uma cadeia de eventos muito conectada uma com a outra. Primeira, o homem era segundo vice-presidente dos Gideões, do evento. E de repente, com a morte do pastor Cisino Bernardino, pastor Reuel Bernardino Filho tornou-se presidente e automaticamente ele tornou-se o vice-presidente. E aí de repente aparece um cabo Daciolo jejuando, pedindo que pegassem uma oferta, já que o povo ofertava a vida toda, dessa essa oferta para o povo ali dentro. E é como se o pastor Wesley se fizesse de mal entendido, não tivesse entendido direito, e depois tivesse feito um vídeo dizendo que aquilo não era de Deus. E automaticamente, na sequência, uma paralisia facial. E depois, deixando a vice-presidência do evento e agora para ir assumir uma igreja. E quando ele era vice-presidente, ele disse que estava orando e falando com temor que Deus ia usar o pastor Reuel, quando o pastor Reuel estava envolvido numa zona e estava na roda de pagode tomando cerveja. E será que o pastor Wesley não sabia que o companheiro dele, que era presidente, já estava envolvido já com a bagaceira? E aí, na sequência, além do trabalho, cai do teto do pavilhão, acaba falecendo. Enfim, Deus sabe todas as coisas. Sei que foi isso que aconteceu. Que o Pai dirija a nossa vida, que nós possamos andar na direção do Pai e possamos ouvir e saber se alguém está sendo usado pelo Criador ou se alguém está apenas profetizando da carne, e fazer a coisa certa e não ser achado lutando contra o Criador. Eu conheci o pastor Wesley pessoalmente, assim como conheci aquele outro Marcos Aurélio, pastor Cisino, pastor Reuel, a missionária Elba, e os filhos do pastor Cisino. Um deles beijou meu rosto, brincou comigo. Uma irmã do pastor Cisino sentou na mesa, conversou comigo, contou a história dele, como Deus teria escolhido ele, que eu até repliquei essa história no testemunho, falando no trailer do arrebatamento, na palavra que está aqui no canal, Pregando nos Gideões. Conheci a família, teve um outro que chegou e disse: você falou mexendo já com a família Cidrino, eu conheço o teu tipo, tu é esperto, né? Eu falei: não, você não conhece o meu tipo. Conheço sim. Você é como muitos que chegam aqui para querer se promover. Eu falei: não, estou de passagem aqui. Fui convidado em 2008. Só vim em 2011 e estou só passando por aqui. Não vou ficar por aqui, não vou esquentar banco por aqui, não. Mas, enfim, é isso aí. Vamos para frente. Tamo juntos. Grande abraço. Diga nos comentários o que você acha. Não deixou herança, deixou um legado. E que Deus te dê temor, pastor Reuel, sabedoria, graça, unção para continuar a obra e fazer muito mais do que o seu pai fez. Que o Senhor tenha saúde, eu falo isso com temor, que o Senhor tenha saúde para tocar essa obra avante, considerando cada oferta que o povo dá. Irmãos, tem pessoas aqui que estão dando o que tem e alguns o que não tem. Agora, querer se promover e dar o dinheiro para o povo, na hora que ele falou aqui,
me deu vontade de dizer para o deputado da senhora: o senhor quer pegar o dinheiro que o povo deu com amor? Alguém está sendo forçado a dar alguma coisa aqui? Eu quero ouvir da multidão. Nós estamos forçando vocês darem dinheiro para o sustento dos missionários? Vocês dão, e eu sei, nós sabemos que vocês dão com amor e com alegria, com temor no coração, porque querem ganhar almas, porque vocês são apaixonados por almas, porque senão não viriam aqui. Se vocês vêm a Camboriú há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos, é porque vocês amam essa obra, consideram essa obra e fazem parte da história dos Gideões. Obrigado por ajudar os missionários. Obrigado por compartilhar o amor de Jesus Cristo, pelo menos para 44 nações. Por ajudar a colocar o pão na mesa do missionário, a sustentar os missionários. Eu vi hoje pela manhã e chorei, irmãos. O Cabo Daciolo colocou na página dele: mais de 100 mil pessoas já assistiram o vídeo da fala dele aqui no altar. Várias pessoas compartilhando, criticando o pastor Reuel e eu. O que nós pedimos aqui é para a obra. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês que não aceitaram essa proposta. Obrigado, porque o que vocês dão é para os missionários e para manter a obra do Senhor. E nós vamos avante. A nossa meta é avançar. A nossa meta é avançar. Eu quero ter alegria ainda, de, juntamente com o pastor Reuel, anunciar para o Brasil e para o exterior. Povo de Deus, gideonitas do Brasil, nós estamos enviando e abraçando mais nações, enviando mais missionários para a glória de Deus. E eu sei que nós não estaremos sozinhos nessa guerra, nessa batalha. Finalizando essa parte da resposta ao deputado Cabo Daciolo, eu quero dizer para o senhor, vou botar na internet: Deus abençoe o senhor. Eu lhe perdoo. Eu libero um perdão para o senhor pela empolgação que o senhor teve aqui nesse altar, que foi consagrado nesses dias para Deus, para manifestar a glória dele. Quando os pregadores pregam a palavra, cantores e os nossos missionários dão o relatório. O senhor é convidado a vir aqui em 2019, 2020, 2030, 2050, se Jesus não voltar. Que Deus abençoe o senhor, sua família. Lhe respeitamos como autoridade. Agora, para o senhor e para tantos quantos estão me ouvindo e me vendo, tenham temor quando citam o texto sagrado e quando usarem o nome de Deus, quando Deus não falou e não mandou dizer. Deus abençoe. Desculpa, pastor Reuel, mas eu precisava falar isso. Olá, meus amigos e irmãos que me acompanham no Instagram. Aqui é o pastor Wesley. Eu fui acometido por uma paralisia facial. Amanhecer agora para sábado, dia 22. E eu quero, nesse dia de Natal, desejar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, a sua família. Eu estou aqui ao lado da minha esposa Fabrícia para desejar bênção e vitória. Amém? Não esqueçam de orar por mim. Vamos continuar servindo a Deus com alegria. Feliz Natal, feliz 2019. Feliz Natal para todos vocês e um ano de... Ele caiu dali, ó, onde está aquela folha aberta, foi onde ele pisou e caiu aqui no chão.
Nós estávamos aqui apanhando as folhas, essas que estão ali deitadas no chão, foi as únicas que desceram. E ele dali, nem imaginava que era ele que estava lá em cima. Só vi ele despencar e caiu aqui. Agora já foi limpo aqui o local. Mas muito trágico, trágico mesmo. Só Deus para fazer um milagre na vida dele, tá bom? Tudo parado aqui agora, até segunda ordem, em nome de Jesus. Olha galera. Olha, vocês conhecem bem esse aqui, aí ó. Olha aí. Ui, cara, não filma. Olha. Muito bem. Obrigado, pastor. Pastor Reuel. Sim, meu amigo. Fala, meu querido. Pode falar, meu nome. Quem manda pode, obedece quem tem juízo. Ui, cara, não filma. São 1000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, ó, não te preocupe porque eu já apontei a cada um. E eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, agora, e disse, eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1000 homens ou mulheres com R$1000 consagrados. Aleluia, Jesus. Até quando tu mentirás? Homem, até quando tu enganarás? A tua capa vai cair. A tua capa vai cair. Chega! Chega de engano! Chega de mentira! Ui, cara, não filma. Queridos dirigentes, aqui é o pastor Reuel. Eu estou chegando do culto agora, do 8º culto do Aviva Camboriú. Foi uma bênção. Eu resolvi postar esse vídeo para vocês, dirigentes, devido tantas mensagens que eu tenho recebido desse evento que passou na virada do ano aí, daquela mensagem profética que foi direcionada ali no púlpito e depois de editada, ela voltou 100% para o pastor Reuel e o questionamento é muito grande agora a nível internacional. Eu recebo mensagens direto dos Estados Unidos, agora mesmo o pastor Marco Feliciano me ligou lá dos Estados Unidos, hoje ele foi ver isso aí, ficou horrorizado com o que aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou tranquilo, certo? Triste sim, pelo saco de pena que foi jogado aos ventos, certo? E nunca ninguém vai conseguir catar mais essa pena. Triste sim por partir daqui, de dentro do nosso ministério, tipo um ódio mortal contra o pastor Reuel Bernardino. A gente não vai fugir da realidade, porque mesmo sem edição, a gente sabia que a intenção, era intencional o negócio. Mas eu perdoo, entendeu? Eu perdoo e a gente não pode fazer nada, certo? Fazer nada. Só para vocês terem uma base, o Diarinho já veio hoje fazer uma entrevista aqui, certo? Com pessoas aqui dentro, eu tirei meu corpo fora e disse que não queria comentar nada. Mas dei liberdade para comentarem o porquê. Eles queriam saber o que era aquilo e disseram que ouviram e assistiram o pastor Reuel pregando e de repente teve que parar e ser chamado de mentiroso. É triste, gente. Eu tenho uma família. É triste. Eu tenho uma esposa que é hipertensa, toma remédio para pressão. Eu tenho uma filha grávida de 9 meses que hoje eu peguei ela chorando aqui. Por que faz isso com o pai? Eu sei que você é pastor, você passa por isso também. Deus nos abençoe, que possamos ter força para vencer esses vendavais. E às vezes as lutas não vêm lá do Amazonas contra você, como eu costumo falar. Ela nasce dentro de casa mesmo. É triste, é lamentável. Mas vamos vencer. Eu não largo vocês, o amor que meu paizinho tinha por vocês, eu continuo tendo por todos os obreiros de Camboriú. Eu acho que é hora de mais do que nunca nós nos grudarmos, entrelaçarmos e vencermos juntos esse evento, porque já estava programado, eu já havia tido essa visão, mas não esperava tão decepcionante assim.
Deus abençoe, queridos. Você queria perguntar sobre o negócio do Gideão? Já... Ah, tá. O que é o Congresso dos Gideões? É esse o nome? É. E o que foi que você causou? Parece que você causou um rebuliço lá. Você fez uma proposta, o pessoal não gostou muito, não. Ali, na verdade, é o maior movimento gospel do Brasil. Era o maior movimento gospel do Brasil, evangélico do Brasil. Era os Gideões. E aí, um dia eu estava pregando na igreja desse apóstolo Luiz Henrique, que tinha 27 mil pessoas. E quando eu terminei de pregar, um senhor tinha 27 mil pessoas lá. Sentadas. Eu estou falando do primeiro do Ceará, tá? E aí onde eu tava, foi isso? Foi no Ceará, foi na capital, Fortaleza. Entendeu? E aí eu tava pregando lá, e aí eu tava bradando lá, e daqui a pouco chega um senhor perto de mim e fala assim, Daciolo, eu quero você no meu congresso. Eu não sabia quem era aquele senhor, e eu falei, pô, amém, tal, e ele me apresenta, faz um ao vivo comigo, ele na hora, o Daciolo vai estar no congresso dos Gideões, não sei o quê, mas eu nem imaginava o que era o congresso dos Gideões. Eu venho de fruto de uma igrejinha pequenininha, pentecostal, Emanuel, Deus é conosco, lá de Campo Grande. Um abraço, pastor Renato, te amo, meu irmão. E aí, conclusão, vivendo isso, eu chego, ele fala isso, passa-se um tempo, eu recebo esse convite, mas eu não senti do Criador de ir lá. E aí eu abri um propósito com o Criador e entrei num jejum de 40 dias de água. Botei 40 dias na água. Aí abri esse propósito, bebendo água, tal na minha, não sei o quê. Aí daqui a pouco, pô, Daciolo, vai lá, teu dia, não sei o quê. Eu falei, pô, não vou não, que eu abri um propósito, tô aqui jejuando, buscando minha intimidade com o rei. Aí chegou esse apóstolo Luiz Henrique, chega pra mim e fala assim, pô, Daciolo, pô, eu vou botar a Santa Ceia no sábado, pô, vai lá, pô, me honra aí, pô, vamos lá. Ele insistiu tanto que eu acabei indo. Só que eu fui já com a minha volta. Eu perguntei pra ele, que horas que vai ser a Santa Ceia? Ele falou, 4 horas. Eu falei, então tá bom. Aí eu cheguei lá umas 2 horas e peguei minha volta para 3 horas, para 7 horas, 8 horas da noite. Só que deu 4 horas e não começou a Santa Ceia. E aí foi para 5 horas e sem Santa Ceia. Eu olhei para ele e falei, ô Luiz Henrique, não, eu preciso ir, senão vou perder meu voo. Aí ele chegou para mim e falou assim, pô, Daciolo, você veio até aqui e não vai tacar essa pedra no gigante? Ele falou para mim. Só que quando eu estava no avião, o Criador falou assim para mim, ó, vou colocar o microfone na tua mão, quando chegar, tu abre a tua boca que eu quero tratar lá dentro. Pô, eu já fiquei né, meu irmão, acomodado com isso, que eu não sabia o que era, e a ordem chegou. E aí o camarada, e eu estava preocupado com ele, porque eu não fui no dia que eles me convidaram, e aí eu estava indo na Santa Ceia. E tu imagina, porque falar coisas agradáveis é bom, mas quando você vai entregar um mistério que não é agradável, meu irmão, incomoda, não é legal, não é gostoso você ficar falando uma coisa que não agrada quem vai ouvir. Aí, conclusão, meu irmão, cheguei lá, subi, falei, então tá bom. Aí subi, fui lá pra cima, as pessoas me viram lá, eu estava como deputado federal e pré-candidato à presidência da República, abril de 18. Ninguém me deu o microfone. Aí, pô, chegou a caravana de um dos candidatos, Álvaro Dias. Aí chegou, deram o microfone para Álvaro Dias. Álvaro Dias foi lá e fez uma fala lá. Aí daqui a pouco chegou uma deputada federal, deram o microfone para a deputada federal, ela fez a fala lá. Acho que eles ficaram incomodados e falaram assim, estamos aqui também com a presença do deputado Cabo Daciolo, que está vindo também a presidenciável, e aí falou assim, ó, pô, que eu chamei de uma palavra, é o Espírito Santo de Deus para mim, olha o microfone na tua mão, agora tu brada o que eu vou falar. Só que antes desse microfone chegar na minha mão, naquele dia eu tinha R$1.000 no meu bolso, e era meu dinheiro ali, era minha fortuna ali, naquele momento ali. E aí entrou uma oferta de R$1.000. Aí entrou a oferta de R$1.000 e o Espírito Santo falou assim, ó, dá teu dinheiro, dá o dinheiro, pô, oferta de R$1.000, dá o dinheiro. Eu sou temente ao Criador, eu peguei meu dinheiro, tirei do bolso e somos R$1.000. Eu dei R$1.000. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus chega para mim e fala assim, ó, dá tudo. Eu falei, pô, tudo? Eu já dei tudo. Ele falou, não, dá tudo. Meu irmão, eu tinha 5 mil na minha casa, dentro do meu paletó, que eu deixava lá para mim, quando eu viajava, para a esposa pegar o que ela precisasse. E era minha fortuna. Minha fortuna, meu irmão. O rei sabe o que eu tô falando aqui, ó. Minha fortuna. Aí o Criador fala, dá tudo. Aí eu falei, pô, então se o senhor que tá pedindo, então pede aí. Eu falei pro Criador, você consegue bater um papo com ele como eu tô batendo aqui contigo aqui, tá? Eu falei, então pede, pai. Foi eu falar, pede, meu irmão, entrou a oferta de 5 mil. Pode puxar o vídeo. Você vai ver o Cabo Daciolo levantando a mão e pedindo o número da conta que eu ia transferir o dinheiro. E aí, assim foi feito. E aí o microfone veio pra minha mão. Quando o microfone veio pra minha mão... Peraí. Deixa eu ver se eu entendo. Eles param um momento, agora quem vai ofertar 1.000. Aí as pessoas começam a ofertar 1.000. E agora quem vai ofertar 5 mil? Eles desafiam quem tá ali? Faz a proposta do vai prosperar, tal. Aí tá bom, entrou isso aí.
Aí, conclusão, meu irmão, olha só, olha o nível para onde foi. Aí eu falei, tá legal. Aí quando o microfone veio para minha mão, o criador falou assim, prega para eles agora sobre Gideões. Entrei no evento de Gideões. Gideão foi um grande líder de Israel, que defendeu na época o povo de Israel contra os midianitas e os amalequitas. Então, Gideão foi levantado e a primeira ordem para Gideão foi para destruir o altar de Baal do pai, que era um adorador de Baal. Aí o Criador chega para mim e fala para eles assim, ó, avisa para eles que não me agrada. Aí eu peguei o microfone e falei assim, ó, o Criador não quer pastores maçons em cima do púlpito. Quando eu falei isso, meu irmão, lá embaixo pegou. O Espírito Santo já pegou a galera lá embaixo. Pá, já começou a explodir. E aí ele falou, mas só que tem mais. Ele está mandando aqui também destruir o altar de Baal que está em cima desse púlpito. Meu irmão, quando falou isso, aí explodiu tudo. Mais de 30 mil pessoas em espírito lá embaixo. E vocês sabem o que é isso. No reteté, falando de língua, sapateando. 30 mil pessoas, que ali ficou um mistério só. Aí daqui a pouco a pergunta foi para eles o seguinte, agora o Criador está me mandando perguntar para os senhores qual o dia do evento. E aí eles falaram que era o 7º dia. Aí o Criador falou para eles assim, ó, vocês querem que isso aqui cresça ou que isso aqui pare? Multiplique ou pare? Multiplicação da Senhor. Aí eu falei para eles, então é simples. Hoje é o 7º dia, a gente tem que descansar a terra. Descanse a terra. Vocês não estão pedindo o melhor para o povo? Agora dá o melhor para o povo, vocês. Quanto vocês arrecadaram aqui? Tinha arrecadado 1 milhão e pouco. Eu falei, olha, os anjos do Criador já estão em volta do ginásio, está tudo fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Pega o dinheiro e divide com o povo. Meu irmão, quando eu falei isso, pô, endureceu o coração, não dividiram com o povo. Aí não dividiram com o povo. No dia seguinte, meu irmão, os caras vieram pra cima de mim me atacando. Vieram pra cima com força total me atacando. Eu falei pra eles, eu fiz minha fala, eu falei pra eles, olha, senhores, se foi o Daciolo que falou, eu vou ser envergonhado, pô. Agora, se foi o rei que me usou, vocês vão se deparar lutando contra o próprio rei. Então vigiem o que vocês estão falando. Meu irmão, pra honra e glória do nosso Criador, Jesus Cristo, no mesmo mês, o presidente Reuel foi pego numa roda de samba tomando cerveja. Caiu, perdeu a presidência. E o segundo, que era o Wesley, que foi o que mais bateu, que mais falou, o Criador deu um derrame facial nele, a boca dele foi parar na orelha. E o Gideão nunca mais foi o mesmo. Que o circunciso caiu. Acredita nesse Evandro Amorim, nesse Isla, não, que eu moro aqui dentro, entendeu? Deus levantou o pastor presidente Zilmar para botar as coisas no trilho. Aí tem uma quadrilha de Camboriú chamada Silas de Souza, Nilton Saramento, que querem arrancar o pastor. É a família do pastor Wesley. Está acusando um pastor inocente à convenção, porque eles fazem parte desse projeto de ter casa boa, vida boa. Eu vou tirar vídeo da casa da irmã dele aqui, essa ingrata, cuja mulher do pastor honrou demais aqui. Essa mulher ingrata, a irmã do Wesley, que veio falar conversa fiada aqui. É uma pessoa ingrata. Na hora que o irmão dela mandou me matar, o Wesley, Ricardo Santo, eles não botaram isso na pauta e não falaram isso, que o próprio irmão dela queria me matar. Foi aí que ele caiu, ó. Que Deus matou o incircunciso que pisa nos pequenos.